Você conhece o Ratinho, mas será que você conhece Carlos Massa? Antes dos gritos, antes do palco, existia um homem que foi abandonado pelo pai, enfrentou a pobreza extrema e, ainda assim, se recusou a ser mais um no meio da multidão. Enquanto muitos se calavam diante da injustiça, ele transformava o caos em microfone. A pergunta é: como alguém que nasceu sem nenhum privilégio se tornou um dos comunicadores mais populares da história do Brasil? Essa é uma história sobre coragem, intuição e sobre como você pode transformar dor em audiência. Fica até o final, porque talvez você também esteja carregando uma voz que o mundo está esperando ouvir. Carlos Roberto Massa nasceu em 1956, em Águas de Lindóia. Mas foi no Paraná que a vida realmente começou, e não com flores. Seu pai o abandonou ainda pequeno. A mãe, sozinha, lutou para sustentar os filhos com o pouco que tinha. Carlos cresceu vendendo picolé, engraxando sapatos e lavando carros. O tipo de infância que geralmente forma adultos calados. Mas no caso dele, formou um homem que decidiu nunca mais ficar em silêncio diante da injustiça. Antes de se tornar o Ratinho, Carlos foi policial. Sim, policial. E foi nas ondas do rádio, denunciando casos de corrupção, violência e descaso social, que ele descobriu um superpoder: a comunicação popular. Mas não era só falar. Era falar como o povo fala, com raiva quando é para ter raiva, com humor quando o mundo tá pesado, e com alma, sempre com alma. Na época em que a TV era só para quem falava bonito, Carlos subia no palco com gírias, sotaque carregado e um estilo que beirava o caótico, mas era real. E o Brasil se apaixonou. Ele criou o Ratinho Livre, depois o icônico Programa do Ratinho. E o que parecia só um programa de entretenimento era, na verdade, um espelho da sociedade brasileira. Ali cabia tudo: DNA, barraco, denúncia, cura, choro, perdão. E no meio do caos, sempre uma verdade: a verdade popular. O Ratinho não era apenas um apresentador. Era o que o filósofo francês Michel Foucault chamaria de um disruptor da ordem discursiva. Alguém que rompe com o que se espera e impõe uma nova forma de narrar a realidade. Onde muitos queriam o silêncio, ele colocava o microfone, e foi exatamente por isso que ele incomodou tanta gente. Mas também foi amado por milhões, porque a verdade dele, crua, direta, às vezes exagerada, é exatamente o que falta em muitos discursos polidos demais. Como disse Sócrates, a sabedoria começa na admissão da própria ignorância. E o Ratinho nunca teve medo de parecer ignorante, porque ele sabia que o povo também não era tratado como sábio. Mas isso não significa que o povo não pensa, não sente, não sofre e não merece ser ouvido. Ratinho se tornou empresário, montou emissoras, rádio, televisão, institutos sociais, mas o mais impressionante de tudo, ele nunca se afastou do povo. Mesmo com fortuna, poder e influência, ele manteve os pés no barro. E isso talvez seja o maior poder dele. Não importa onde você nasceu, não importa quem te abandonou. Se você encontrar a sua voz, você pode transformar sua vida, e a de milhões. O homem que move montanhas começa carregando pequenas pedras. Carlos Massa começou carregando caixas na feira. Hoje, carrega legados, empresas, famílias inteiras que vivem do que ele construiu. Você pode até rir quando ouve o nome Ratinho, mas depois dessa história, vai pensar duas vezes antes de rir do que é popular. Afinal, o popular nem sempre é raso. Às vezes é profundo demais para ser entendido de primeira. Se essa história te inspirou de alguma forma, se você também sente que tem algo dentro de você querendo ser ouvido, então comenta aqui embaixo: eu tenho voz. E se inscreve no canal. Esse tipo de conteúdo só chega em mais pessoas quando você participa, porque talvez o próximo Carlos Massa esteja vendo esse vídeo agora. E tudo o que ele precisa é saber que não está sozinho.